Pensando ainda no nosso tema, que a gente vem conversando há 2 semanas, sobre essa questão da fadiga, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre suplementação. Qual é a questão que eu vou abordar aqui? Vocês podem perguntar assim, Ana, então para essa fadiga, adianta eu tomar, por exemplo, um energético, uma cafeína, um suplemento que me dê energia? A primeira coisa quando a gente vai pensar em suplementação, a gente tem que descobrir a origem, de onde está vindo essa fadiga. Por quê? Não adianta você tomar um suplemento de cafeína, por exemplo, se você não estiver fazendo a sua cadeia corretamente para a produção de energia. Quando a gente pensa em produção de energia, a gente precisa tanto de carboidrato, como precisamos também dos micronutrientes, que são, por exemplo, vitamina B2, B9, ácido fólico, ferro, ferritina. A gente tem que ter uma boa oxigenação celular. Então, a gente precisa descobrir, antes de prescrever ou de você comprar um suplemento, qual é a origem, por que esse sintoma de fadiga? É uma questão hormonal? É uma questão nutricional especificamente? É uma soma de fatores? Então, podem ser hormônios, pode ser neurotransmissor, pode ser também o próprio cansaço da rotina diária. Isso tudo tem que ser avaliado antes de a gente pensar, principalmente o público leigo no sentido de conhecimento do tema, para sair comprando suplemento. Então, às vezes você entra numa farmácia, fala, esse aqui tem tal componente, vamos dar um exemplo aí, taurina, que vai me ajudar a melhorar essa questão do rendimento, ou da minha energia, do meu rendimento mental, né? E não é necessariamente assim. Às vezes, essa somatória, ou, por exemplo, tanto você comprar uma suplementação específica como um multimineral e multivitamínico, não é o que o seu organismo precisa. Então a gente precisa ter muito cuidado na hora de fazer, de olhar essas manchetes de internet e falar, nossa, olha, isso aqui produz energia. Por quê? Eu posso ter estimuladores, como por exemplo, a cafeína, que pode, na realidade, te estimular sim, mas se você tende a um quadro de ansiedade ou de síndrome do pânico, ele pode ser um fator estimulante para esse tipo de sintoma. E aí, ao invés de você ter o benefício de produzir energia, você pode, inclusive, gerar uma crise se você está fora dela, né? Então tem gente que usa medicamento para esse tipo de controle de ansiedade, de, de síndrome de pânico, e certos suplementos podem sim ativar e gerar uma crise nesse sentido. Então, não é simplesmente falar assim, olha, vi na internet, isso aqui vai me ajudar. Talvez tenha consequências relacionadas a outros sintomas que você esteja tratando. A questão da suplementação, então, sem orientação, não é o mais indicado. Você pode simplesmente tentar regular seu ritmo de sono, descansar um pouco mais, ter um descanso, às vezes, nem que seja mínimo, entre o horário do almoço e iniciar a atividade da tarde. Regular, por exemplo, aumentar o consumo de água, uma suplementação baixinha de vitamina C, né, de nutrientes básicos do dia a dia que podem vir da própria alimentação mesmo. Aumentar o consumo de frutas, de verduras, né, perder esse medo da fruta. A questão da frutose ficou muito. Virou uma postura muito radical no sentido da frutose, como se fosse
um açúcar super criminoso, excluindo aqui a gente pensando em casos de diabetes, onde a gente tem que ter um controle da taxa de açúcar mesmo sanguínea, aí sim a gente tem muita ressalva, mas o fato de não exagerar na fruta não quer dizer que você não possa consumir. E as frutas vão fornecendo, sim, essas vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina C, que vão auxiliando nisso. E pensando em termos nutricionais, como eu já citei na outra segunda-feira, temos a questão aí de uma flora intestinal bem cuidada. Por quê? Se eu não tiver um aparelho digestório íntegro, também não adianta se encher de suplementos para querer obter um resultado. Porque a hora que você usa esse tipo de suplementação e a própria alimentação, ela acaba, quando entra por via oral, dependendo sim do seu aparelho digestório para poder ser aproveitado, né, ter uma biodisponibilidade bem adequada para render no que você precisa. Então, cuidado com essa questão de, por exemplo, também, vamos lá, tomar esse chá verde. Chá verde é estimulante, né? Café, muitos produtos que contêm cafeína. Tudo isso contém, sim, essa propriedade estimulatória, mas, por exemplo, excesso de cafeína atrapalha a absorção de cálcio. Então, a gente precisa ter todos esses cuidados. O ser humano, ele não é um item individual, né? Não é uma característica individual. A gente tem dentro do nosso organismo uma complexidade de reações e de ações que acontecem e que precisam estar em harmonia para poder produzir um resultado e fazer com que esse resultado seja sim benéfico. Porque uma coisa é dizer, olha, eu estou suplementando à torta e à direita, sem orientação, vi lá que era legal, comprei, estou tomando, e de repente começa, por exemplo, a ter crise de enxaqueca e não sabe de onde vem. Puxa, fazia tempo que eu não tinha, sempre tive dor de cabeça, tinha diminuído. Isso pode ser uma suplementação errada, causando esse tipo de sintoma, né? Então, todo esse cuidado, a hora que a gente vai analisar qual é a necessidade de cada indivíduo, tudo isso tem que ser abordado, tanto sintomas clínicos, como a rotina, como a integridade de aparelho digestivo, para poder fazer a indicação necessária ou não de alguma suplementação para te ajudar a superar essa fadiga, esse desânimo, essa falta de energia. Então, espero que vocês fiquem atentos e busquem orientação para essa necessidade, além de regular o hábito alimentar, né? A sua suplementação diária, tá bom? Nos vemos segunda-feira que vem.